Olá pessoal, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os meus piercings, como eu cuido deles, preço, o que eu fiz quando deu queloide, porque já deu queloide uma vez, então como eu curei, como eu consegui eliminar, né, isso. E então eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, eu tenho vários piercings aqui na orelha. Esse aqui eu fiz anteontem, ó, deixa eu aproximar aqui. Então, esse aqui de cima eu fiz anteontem, tá? Que é o hook, né, que chama gancho. Esse aqui eu trago, daí eu tenho mais 3 aqui e esses 4 que não sei. Esse aqui também tem um, tá, gente, que tá sem brinco. Mas esses aqui acho que não são considerados piercings porque eles ainda não estão na cartilagem, né? Mas ao todo, então, 4, 3, 7, 8, 9 furos aqui nessa orelha. Nessa daqui eu só tenho esses 4 mesmo, ó, não coloquei nessa orelha não. E eu tenho um no umbigo também, tenho um piercing aqui no umbigo também, e então eu vou falar um pouquinho sobre eles pra vocês. Bom, o primeiro que eu fiz foi esse aqui, ó, esse aqui de cima. Minha orelha tá um pouquinho dolorida porque eu fiz anteontem, né, esse aqui, do Hulk. Então esse foi o primeiro, com 12 anos eu já tinha brinco normal, daí acho que eu fiz o segundo furo, fiz o terceiro, aí eu peguei e fiz o do tragos, o do umbigo na verdade foi com 14 anos, depois eu fiz o segundo, o terceiro furo, aí eu fiz o do tragos, acho que com 17, esse aqui eu fiz com 18, esse aqui eu já fiz com 19 no final do ano passado, esse último aqui, ó. Esse último aqui eu fiz com 19 no final do ano passado. Aí eu fiz o quarto furo. Até esse quarto furo aqui eu fiz em farmácia, com aquela maquininha assim mesmo. Mas os outros, com a cartilagem, eu fiz a perfuração mesmo em estúdio de body piercing. E esse último aqui do Hulk eu fiz anteontem, então com 19 para 20 anos, tá? Então basicamente é isso. Dos que deram queloide, gente, esse aqui, o primeiro, esse aqui de cima, com 12 anos, não deu queloide. Aí o que eu fiz em seguida, o do umbigo, deu queloide. Fui no dermatologista, ele falou que não teria jeito, que eu tinha que tirar o piercing pra cuidar e não colocar mais, mas assim, ele era completamente contra piercing. Então, sabe, tipo, pra ele tira e para com isso. Mas eu gosto, eu quero ter e não queria que fosse assim. Queria cuidar, se precisasse tirar, cuidar, e de repente daqui a um tempo furar de novo. Eu ia seguir o que ele falasse, mas ele era tipo, tira e não põe mais, sabe? Ele nem deu muita trela, assim, em relação a eu conseguir cuidar. Então, do umbigo deu queloide, esse aqui não deu muito, tá? Esse aqui ficou assim, inchadão, mas não ficou com queloide. Esse aqui deu queloide, esse último, e o tragos deu queloide, e esse aqui por enquanto está ok. Bom, gente, continuando então. Daí o do tragos, então todos esses deram queloide e eu vou falar como eu cuido deles normalmente, mas basicamente pro queloide o que eu fiz? Fui passando Nebacetin, pomada anti-inflamatória, eu até tomei um anti-inflamatório, mas né, nos primeiros, assim, mas nesses últimos eu costumo mais consumir alimentos anti-inflamatórios, tipo cúrcuma, alho, então alimentos assim que tem essa propriedade de não deixar inflamar, de não deixar inflamar, então eu uso mais esses alimentos e basicamente foi isso, tá? Bom, no geral, os cuidados quando estão com queloide ou não, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Sempre lavar com um sabonete antibacteriano. Ó, esse aqui eu comprei da Lifebuoy, nem tá aberto, porque eu uso ou o Protex ou esse aqui, tá? Líquido tem que ser, é mais fácil, né, de lavar. Então eu comprei esse daqui, porque o meu Protex tinha acabado, ó. Mas é antibacteriano, esse aqui acho que foi 5 e pouquinho o refil, né, no mercado. Daí eu lavo dessa forma. Eu gosto de passar óleo, eu sou apaixonada por óleos naturais, assim. E eu tô usando esse aqui, que é um óleo de prevenção e tratamento de feridas, mas ele é cicatrizante, tem vitamina A e E. Ele é um óleo de copaíba e melaleuca. Pra quem não conhece óleo de melaleuca, ele é simplesmente o melhor óleo do universo. Eu uso pra milhões de coisas, o óleo de melaleuca, tea tree oil, que chama, né, em inglês.
E é simplesmente maravilhoso, óleo de melaleuca. Hoje eu tô falando dele, assim, na questão de cicatrizar, de passar um piercing, né, pra ajudar na cicatrização. Mas eu vou fazer mais vídeos mostrando, assim, ele, porque realmente dá pra você usar em várias coisas. Então, esse aqui, que é Pelsana, a marca. Bom, gente, daí assim, quando eu sinto que ele tá um pouquinho mais dolorido, assim, a região, eu gosto de espirrar esse antisséptico aqui, que eu comprei numa farmácia normal, um spray. Então eu pego assim, normal, espirro, ó, espirro normal assim, espirro, geralmente com algodãozinho pra não cair. Outra coisa é evitar ficar passando a mão, você não sabe, às vezes você mexeu em alguma coisa que tem uma sujeira, pegou uma bactéria, alguma coisinha, e aí você vai mexer no piercing, não é legal, então evita 100%, eu só mexo nele realmente quando eu tô fazendo a higienização, então eu aproveito, lavo a mão com sabonete, aí eu lavo ele certinho. E outra coisa que eu uso também, que infelizmente não tem como vocês encontrarem aí nos mercados e tal, é esse aqui, gente, que é uma coisa milagrosa de família. Minha avó que faz, é um óleo temperado. Eu tenho a receita dele aqui no meu celular, porque eu já combinei com ela de um dia a gente gravar aqui pro blog ensinando a fazer esse álcool temperado, porque eu uso ele pra milhões de coisas, tipo, machucadinho, desde criança. Minha mãe e minha avó sempre passaram esse óleo pra mim, ela, tipo, distribui aí pra vizinhança, picada de mosquito. Nossa, esse álcool passa em tudo. Então, eu gosto de usá-lo, assim, quando tô sentindo que tá ardendo, assim, o piercing, sabe? Que eu acho que tá bem inflamado, assim, eu acho que eu preciso de uma limpeza maior. Eu passo esse álcool aqui e eu vou pegar aqui a receita rapidinho, só pra dizer, mas eu vou fazer, eu prometo que eu vou combinar com ela quando ela for fazer mais. É que quando ela faz uma quantidade assim gigante, então demora pra ela fazer novamente. Mas ó, basicamente ela coloca álcool, né? Mentruz, arnica, alecrim, bálsamo e alho. Então assim, super potente, ela deixa lá curtindo essa mistura e peneira e vira esse álcool que é maravilhoso pra tudo isso que eu falei e inclusive pro piercing. Fiz o do umbigo e esse primeiro aqui de 12 anos no mesmo lugar. Vou falar já dos preços. Do umbigo eu paguei R$70, se eu não me engano. Esse aqui 60, foi bem carinho, era um cara que fazia aqui perto da minha casa, eu adorava ele, mas ele infelizmente fechou o estúdio, nunca mais o vi. Daí, os 4 aqui, fiz em farmácia, eu não lembro quanto foi, mas você pagava assim o preço do brinco só, acho que não foi mais de R$20, tá? Acho que 10, não lembro. E aí, o do Tragos e esses 2 aqui, deixa eu aproximar. O Tragos, esses 2 aqui e o do Hook, aqui o último do gancho, eu fiz na Clash, tá? Até vou deixar aí o nome. Aqui no ABC, então, que era perto do meu colégio, então esses 2 aqui eu saía, esses 3, né? Que eu fiz, esses 2 e esse, eu saía do colégio, marcava um dia de ir lá. E é importante falar que eu sempre fiz um após a cicatrização do outro, tipo, eu nunca fiz um e logo em seguida fiz o outro, tá? Eu sempre deixei cicatrizar e vai no mínimo 3 meses, então todos eles, o espaçamento de um para o outro que eu fiz, no mínimo 3 meses. Daí nesse último lugar, nesse último estúdio que eu faço, eles sempre entregam esse papelzinho aqui com algumas recomendações, né? Então aqui tem não comer chocolate, carne suína, fritura, peixes, frutos do mar, alimentos excessivamente condimentados e ovos. Isso não diz o período de tempo, mas é em torno de 15 dias, 2 semanas. Não ingerir bebidas alcoólicas durante 15 dias. Aí fala de piercings íntimos, né? Que seria não usar roupas apertadas, no caso de umbigo e mamilo. Trocar roupa íntima 3 vezes ao dia, se for um piercing genital. Usar enxugante bucal 3 vezes ao dia, se for, né, na língua, na região assim, né, na boca tem o smile, tenho na região da boca. E lavar com sabonete bactericida líquido e fazer compressa com água gelada e sal 3 vezes ao dia. Piercing de nariz, umbigo, mamilo, sobrancelha, cartilagem, labial, etc.
Bom, isso é uma coisa que eu também faço, então eu pego um paninho com gelo, aí diz 3 vezes na semana, eu vou confessar que eu não faço, 3 vezes ao dia, na verdade. Eu confesso que 3 vezes ao dia, alguns dias não dá. Mas sempre no início, assim, né, a primeira semana que eu faço, é importante sempre fazer uma compressa com gelo. Então eu coloco o sal, às vezes eu coloco um pouquinho de sal no gelo, assim, mas é um pouquinho ruim por ser essa região aqui que você tem que ficar mexendo assim muito, então cai aqui um pouco dentro da orelha. Então eu passo mais o gelo, sem nada, sabe? Pego o pano com gelinho, fico assistindo TV, fico fazendo minhas coisas, sabe? Passando assim em volta. Então fica pressionando assim pra desinchar, ajuda a desinchar, então é legal. Basicamente é isso que eu faço, tá, gente? É muito importante você cuidar. Ah, lembrando que todos que eu fiz menor de idade, eu precisei do acompanhamento dos meus pais, então, da minha mãe, pelo menos, né, de um responsável. Então, até os 17, até esse aqui do Tragos, eu fui com ela. Depois os outros eu fiz sozinha, os outros 2 com meu namorado. Então, se você é menor de idade, tem que pedir aí. Então, eu acho que se você cuidar, né, se você souber, não tem problema nenhum. E é isso, basicamente, de dor, tá, gente? Legal falar disso. O que mais doeu, parece que assim, sempre que eu faço o último, é o que mais doeu. Mas esse daqui do gancho, esse último, vou te dizer que ele fez uma força, porque essa cartilagem é mega dura. Ele tava fazendo uma força, eu tava deitada. Infelizmente eu não gravei lá, esqueci completamente. Mas assim, deitada, quando eu ia abrir a boca, eu ia falar, cara, não aguento mais, para. Eu juro que eu ia arregar, não ia continuar. Daí ele falou, consegui. Falei, eu não ia conseguir. Então, assim, eu acho que o do gancho, esse aqui, enfim, os da cartilagem foram os que mais doeram. Alguns sangraram, alguns não. Tipo, esse não, eu acho que esse sangrou. O do trago sangrou, do umbigo sangrou. Do tragos, eu acho que não. Do tragos, acho que não sangrou. Então, assim, alguns sangram, alguns não, depende da pessoa, depende do local. Mas cartilagem, assim, dura, é o que eu tenho a impressão que mais dói. Mas vai de pessoa pra pessoa. Minha amiga fez anteontem também no Tragos, disse que não doeu nada. O meu doeu muito. Então, tem pessoas que têm a cartilagem mais durinha mesmo. Você pode passar a mão, a minha é super dura. E aí eu passo na mão passa a mão de alguns e é molinha, então provavelmente vai doer mais. Mas é isso, de pessoa pra pessoa. Se você quiser mesmo, tem que encarar, não tem jeito. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva aí pra gente estar sempre se falando. Super beijo astral pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!